Oi, meus amigos, hoje no FAQ 100, né? Peraí, como é? Nós pede desculpa porque antes de começar o FAQ 100, está muito feliz por fazer o FAQ 100. A ideia hoje é um FAQ bem humorado, né? Que a gente também não perca a seriedade, mas que sempre, como é um FAQ, nós sempre puxamos pro bom humor. Hoje vai ser um FAQ feliz, né? FAQ beleza, um FAQ que vem do espaço sideral, vem lá do interior. Então, hoje a gente fala assim meio errado porque nós tivemos poucos dias para aprender a língua. Não é muito difícil, mas também é uma língua muito inteligente, né? Muitas coisas. E o FAQ de hoje, FAQ sim, tá sendo gravado aqui, que dia é hoje? Deixa eu ver que dia terráqueo é hoje. Hoje é 4 de março de 2012, agora são 23h20. Lembrando que a ideia aqui, como hoje, responder as mensagens no FAQ 100, né? Cadê a musiquinha, rapaz? Faz isso não com nós, né? Nós também gosta de música do outro planeta aí, né? Beleza, aí, tá tocando? Perfeito. Aí, sintonia é uma coisa importante, mesmo você sendo, né, a gente vive bem em sintonia, né? Eu sou lá essa ideia, né? Eu sou lá do planeta da nossa amiga, querida amiga Isis. Apesar que eu não sou mais, eu acabei não sendo o melhor exemplo de beleza do meu planeta, mas nós não liga muito para isso, né? A gente tem aqui, foi passado aqui umas mensagens e vamos continuar hoje, que tem bastante coisa, apesar de ser um FAQ diferente, né? Tem bastante coisa. Até a gente tá aqui mais ou menos nas espaçonáveis aqui, né? E atrás tem uns botão e tal, tem outros aqui pelos lados, né? Tem uns. Daqui a pouco tem uma pergunta interessante e uma música que veio da nossa amiga Uau Showa. E nós fizemos uma pequena modificação nela e eu vou cantar ela aqui. Ela veio por acaso, ela não ia ser colocada hoje, né? Ela foi colocada hoje porque nós tem uma pergunta muito característica. Aí lembrei quando vi, né? Lembrei imediatamente da questão. Então por isso nós vamos colocar ela. Vamos lá. A Boanerges, ou o Boanerges, mandou uma questão falando de materialização. Na verdade, nós nos planetas que nós vivemos, nós estudamos mais sutilização. Mas aqui tem materialização, né? Também faz parte, nós para falar aqui. Meu amigo, a respeito é, tenho tido alguns problemas com a minha esposa. Ela veio e ouve espírito desde pequena. Uma pequena curiosidade tem causado alguns transtornos bem complicados. Ela consegue tocar todos os espíritos que vê. Tá difícil, realmente. Pois ao passo que eles atravessam por mim, minha esposa sofre terríveis esbarrões. Só que, descobrindo há pouco, pois para ela algumas pessoas que ela via pareciam bem reais e ela só desviava, ela confundia. O mais interessante é que ela testou empurrá-los, bem engraçado, e funcionou. Seria hilário se não fosse transtornante. O amigo pode dar uma luz, na net não achamos ninguém. Olha, é uma coisa bem rara que a tua esposa tem, sabe, amigo? Seu nome é meio estranho, Boanerges, mas nossa, também você até pensou no nome, né? Tentaram, eu não sei que nome eu usaria no planeta Terra. Seria EV? É tesão, né? A gente não sabe, nós não sabemos ainda que nome que nós vamos dar, mas no próximo dia que nós aparecer, nós já vem com o nome. Vamos todo mundo pensar no nomezinho bonitinho, né? Olha, a tua esposa provavelmente tem uma mediunidade bem interessante, uma mediunidade até muito provável, puxando para o aspecto até de efeito não físico, mas um contato muito. Como ela consegue ter clarividência? Porque pensamos, a mão de ETzinho aqui tem energia, não tem energia, certo? Essa energia é que faz
nós conseguimos ficar no corpo físico. O corpo físico é denso, é matéria. O corpo espiritual, astral que vocês têm no planeta aqui de vocês, ele é mais sutil. Ainda é denso, né? Mas é muito sutil em relação ao corpicho, né? E o que faz os dois ficarem ali são as energias. Beleza. A gente aprendeu beleza com vocês aí. Aí, o que acontece é que um médium, ele tem essa energia, e com essa energia ele consegue, apesar de não ver, também influenciar. Assim como nós somos influenciados pelos espíritos que buscam energeticamente essa densidade, nós também podemos influenciar neles. O contrário, às vezes não é falado, mas é possível. Então, tua esposa consegue, de certa forma, encostar. E quando eu falo empurrar, por quê? Quando ela empurra, não é com o físico, é com o energético, né? E quando ela sente, é energético também. Ela sente o aspecto energético. O fato dela ver, inclusive, é bem interessante. Isso é uma mediunidade interessante, viu? Meio rara, né? Sua esposa tem que, talvez, cuidar da mediunidade, né? Fazer um trabalho, aproveitar essa facilidade. Tem gente que não gosta, mas é importante, viu? Nada ela falar que ETzinho falou pra estudar, ET, né? ET Gaps. Vamos lá. Essa aqui é a parte da música, né? Essa música, peraí que eu vou ler aqui. Depois nós responde. A Ana Cláudia mandou hoje, foi ontem, chegou assim meio ontem, né? É porque nós aqui somos hacker do plano espacial. Tudo que vocês leem aí, nós lemos também, então, né? Inclusive, o pessoal da Google aí é uma expansão nossa, a gente botou um ZT lá, eles controlam o resto aí embaixo, né? Então, não se preocupem que tá tudo dentro dos esquemas aí. Eu morro, ela falou, Ana Cláudia, eu morro de medo de catalepsia e do EV, muito. Já saí do corpo e saio até com facilidade, mas não gosto de ficar presa. Aquela sensação é horrível e também tem aquele choque forte, né? E a sensação é terrível. Tem como sair do corpo sem sentir isso? Aí que entra a gente agora aqui, ó. A Uau Show mandou uma música pra nós. A música é assim, ó. Vamos alegrar. Esse aqui tem outro instrumento primitivo aqui, ó. Nós vamos usar ele porque a gente usa um instrumento moderno e tal, mas o som é muito... Não ia dar pra plasmar ele aqui. Então vamos lá. É assim, ó. Vamos lá. Eu não sei se é afinado, né? Mas vamos tentar. A música é Como é Grande o Meu Pavor, do EV. Vamos lá? Fica parecendo que tá desafinado, mas não tá não, viu? É porque capta assim. Eu tento tanto me projetar, mas sem os áudios não sei fazer. Como é grande o meu pavor do EV. Eu faço as técnicas a noite adentro, até de mentor. Eu tenho medo. Como é grande o meu pavor do EV. Já ouvi os cursos do GVA, assisto os FAQ, tento estudar. Como é grande o meu pavor do EV. Penso em mentor, quero voar, relaxo o corpo, ouço o zumbido, faço oração, acendo a luz, fico perdido. Me desespero só de pensar em ver um vulto a me olhar. Como é grande
esqueça nem um segundo que tem mentor pra todo mundo. Eu tenho pavor até mesmo dos ET. Tenho pavor do EV até do ET. Dos ET. Ui. Sério que estão brincando, né? Então, mas serve aqui a alegria, né? Ô Ana Cláudia, essa música foi pra alegrar você. Você viver, a música é como se vê o EV, você já sai do corpo, porque é o seguinte, vamos pensar, se você, entrada no corpo é densa, olha que troço denso, tem que ter. Não tô criticando nada, nós aqui achamos tudo legal, mas é interessante, porque ó, nós fica aqui, porque nós não encarna aqui onde nós tá. O povo encarna. Eu peguei, a gente pergunta, quando a gente chegou aqui, a gente perguntou, encarnar pra quê? Porra, meu, deixa eu botar a música aqui. PT não fala palavrão também, não. Né? Nem é alma cebosa. Né? Me falou agora, mas tudo bem. Então, nós ficamos olhando, por que o pessoal tem que encarnar, né? Mas aí a gente veio pegar informação e falar, é pro karma. Porra, mas pra que tem karma? Não, porque na outra vida ele nasceu e teve... É um negócio meio confuso, assim, mas nós entendemos. A regra do planeta, a regra do aspecto. Não todo mundo reencarna no planeta. Lá é diferente, a maioria das pessoas lá estão mais tranquilas, né? Mas vocês vão chegar lá, né? A entrada no corpo é um negócio estranho. Você vê, né? Tem um sexo. Aí vai crescendo aquela parte orgânica, né? Carne, que é um tipo de matéria. Aí quando nasce todo melado e tal. Você, então, a chegada no planeta é muito difícil. A saída também, ninguém sabe. Pelo menos como vai deixar essa máquina, esse tributo orgânico que a gente usou, né? Essa matéria. Se vai ser de uma forma mais suave, mas de qualquer forma ele vai cair e vai descer, né? E a saída do corpo, ela também tem suas partes densificadas, porque você só sai pelo corpo astral normalmente, e mesmo assim nunca adormecido, como é estranho, né? Mas fica às vezes tentando achar alguém pra te ajudar, com lucidez, mas é uma compreensão normal essa, porque não é que é menor, nada, é porque o ser humano está aprendendo. O ser desse planeta, ele está em aprendizado, eles se cobram muito, nós achamos que é muita cobrança, vocês se maltratam muito uns aos outros. Mas faz parte, não critica não. Tem várias coisas que nós poderíamos falar como ET daqui mas isso a gente vai falando aos pouquinhos conforme for o momento. Então, eu acho que é uma sensação de liberdade. Como se se a reação for só sentir o estado vibracional, que é o EV, e a catalepsia, cara, beleza, porque depois você sai, fica livre, mais livre, ao menos, não é uma liberdade, mas já é uma liberdade, né? Muito melhor que ficar preso. Vamos para uma outra mensagem que nós capturou aqui no nosso sistema hacker espacial aqui. A Carol mandou a seguinte mensagem aqui. Metamorfose. Olá pessoal, queria saber se alguém pode me auxiliar algumas dúvidas. Ainda não consegui ter uma projeção consciente, mas tenho vários sonhos que são muito reais. Posso sentir cheiro, temperatura, barulhos e movimentos. Essa noite tive um sonho que estava caminhando num bosque, floresta, mata fechada. Percebi que o sol não entrava por ser muito fechado e a vegetação era seca e queimada. Ops! E queimada no solo. Quando andava, as folhas e os gravetos quebravam quando eu pisava. Senti que estava sozinha lá, como se procurasse alguém. E logo percebi que não estamos sozinhas. Nunca estamos sós, né? Claro que às vezes tem algumas coisas que parecem, né, sós, porque eu tô com alguma coisa ruim, mas mesmo assim tem sempre alguma coisa boa. Nós não estamos sós nunca, né? A gente aprende isso rápido de onde a gente veio. Vi algo se arrastando, me deu medo, vontade de sair correndo, mas pela minha surpresa me deparei com a imagem de uma amiga.
O susto foi grande, mas tão grande que fiquei com meu coração pela boca. Me surpreendi com aquela cintura, que até a cintura da mulher, a parte de baixo, era uma cobra. E ela era uma pessoa muito legal, de paz, evangélica, do bem. Por isso foi a minha surpresa. Por que essa metamorfose? Não questionei isso, mas me lembrou exatamente o que eu falei para ela que conversamos, mas lembro de ter despedido logo os sonhos, né? Principalmente os sonhos desse corpo. O corpo tem reações, né? Então, tem sonhos que são meramente aspectos de origem psicológica, tal, nossa visão, mas tem sonhos que são avisos, tem sonhos que são que tem um pouco de lucidez e tem às vezes um pouco de onirismo. Então tem que sempre dar uma filtrada, não levar tudo a sério. Ó, minha amiga é uma cobra, né? Metade normal, metade eu sabia que ela era uma cobra. Não, mas a cobra é um bichinho também que a gente faz essa comparação, né? Mas não é essa a filosofia da história, né? Então, não, é só um sonho. Não dá pra fazer um então, mas analise, mesmo assim não é um aviso, né? Não custa nada, né? Verdade? É assim. Não consigo ver nada muito sério aqui nessa metamorfose aqui, viu, amiga? Amiga Carol. Nossa amiga Sinara Nunes mandou a seguinte mensagem. Eu gostaria muito que me acompanhasse minha dúvida em algum fato, mas se possível me avise, pois não estou conseguindo mais acompanhar todos, né? Há algum tempo venho questionando sobre o aumento do desencarne de cada pessoa. Às vezes, fico pensando que somos egoístas em querer que um ente querido fique vivo mesmo sem a dignidade humana, e sim pelos fatos de não queremos perder a pessoa que amamos. O fato pessoal é que minha avó há alguns anos está bem doente. E de uns tempos para cá, se ela não tivesse sido tratada em hospital, particulares ou mesmo de não ter condições de tomar remédios caros, ela com certeza já teria desencarnado. Então, fica na minha cabeça, será que não passou a hora dela e a família fica querendo de todas as formas deixá-la viva, sem ainda nenhuma perspectiva de dignidade? Será que ela e a família estão pagando por tantos sofrimentos de erros passados e outras reencarnações? Calma, vamos lá, não tem muita pergunta aqui. Olha, Sinara. A questão é bem delicada e envolve muitos fatores, principalmente culturais, né? E também o conhecimento sobre essa coisa grande que nós temos aqui além da Terra, lá em cima, né? Ou por todos os lados. A verdade é que nós, ainda na nossa concepção, nós não temos mesmo essa liberdade, assim, de pensar. Por mais que a gente, até mesmo os espíritos, os espiritualistas, as pessoas que estudam um pouquinho mais essa liberdade, essa concepção, os budistas, eles também não têm essa liberdade, porque todos nós, nesse planeta, os que reencarnam, eles têm grandes dificuldades. O sofrimento é parte do aprendizado natural. O sofrimento da saudade, o sofrimento do apego, o sofrimento do desapego, o sofrimento do dia a dia. E sim, às vezes, tanto a pessoa que tem medo do desencarne e acaba prolongando mais a vida, como os parentes também fazem de tudo, mesmo percebendo que a pessoa às vezes já não vai mais conseguir, como você mesmo falou, viver dignamente, ou seja, com o corpo perfeito, andando, se movimentando, porque isso aqui é temporário, né? É triste porque é aquela pessoa que a gente ama, que você amou a vida inteira, que esteve ao lado, que curtiu os momentos, e a despedida, por mais que nós saibamos que ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, no momento é sempre muito difícil, né? Nós vivemos ainda com uma consciência sem muito contato. O que acontece é que nós vivemos tão densos que não temos mais contatos a gente não tem mais, não temos contato ainda com o mundo espiritual. Imagine em breve você pegar, por exemplo, um equipamento tecnológico, né? Como por exemplo, tá preto aqui, mas tá aqui. Aí desencarna, mas você consegue chegar e conversar. Oi, tô aqui e tal. Conversar. Como é que tá? Desencarnou bem? Não, foi tudo bem e tal. Passei um pouquinho de confusão, mas já cheguei aqui, tá bom, tal. Daqui a pouco fora do corpo a gente se encontra, tá? Em breve nós vamos chegar nisso. Em breve eu falo
Nós vamos ter ainda um certo caminhar estelar aí, né? Mas vai chegar, nós vamos chegar nesse ponto. Por enquanto que não, é como se nesse momento, por mais que a pessoa esteja, é compreensível esse apego, sabe? Por mais que a gente fique triste, porque você vai desligar a conexão, vai fazer isso, ó. Aí o que acontece? Você não fala mais com ela. Você não tem mais contato com aquela pessoa que você ama. É como se tivesse a sensação do fim. E para muitos é o fim, né? E mesmo que não fosse, para quem tem a compreensão, é um tchau para vai saber quando vai dar oi. Então tem que ter um respeito com esse momento, com o momento consciencial das familiares, das pessoas que estão do lado. Não pode julgar, não, vocês não têm fé. Não, deixa. Claro que tenta transmitir segurança, sabe? Não, certamente ela vai estar melhor. Ela não ia viver bem mesmo aqui, mas então, todos estamos. O corpo vai envelhecendo, né? Vai chegar, então. E a gente sim prende as pessoas. As facilidades que nós temos em termos, as facilidades entre aspas, mas o ser humano já tem uma certa tecnologia para manter a máquina física de carne viva por mais tempo, mesmo sem aquela dignidade total, mas faz parte do contexto. O contexto do nascimento é a repercussão do mesmo, que significa respirar, ter filhos, nascer, crescer, reproduzir e morrer. A morte, ela pode demorar um pouquinho mais. Você pode... Ali tem ensinamento, e acredite. Muita gente, desperta essa sensação justamente na hora que é colocado na parede, como uma doença, como uma perda. Quantas pessoas começam projetos sociais por aí? Eu não estou dizendo que tudo é feito para isso, mas que nada se perde, certo? Não é regra, mas começam campanhas, ONGs, porque tinha um filho doente, porque tinha um filho com dificuldade, porque tinha um parente naquilo. Ou vai para um centro esotérico, abre a possibilidade da continuidade da vida, questiona Deus, questiona o que há lá em cima, no universo. Porque acontece uma situação dessa, né? No livro de Peter Richelieu, Viagem de uma Alma, no planeta de vocês, é uma história de sim. O irmão dele morre na guerra, no avião. E esse rapaz, ele começa a questionar Deus. E aí ele é visitado por um espírito. Um pouco se materializa e vai visitar ele. E leva ele fora do corpo até várias dimensões. É uma leitura muito interessante. É bem profunda. Então, é normal. Aí ela faz, será que a minha família está pegando? Só não acho que seja. Acho que é aprendizado, sabe? Ensinar. Isso não é que quando acontece com a gente, nós ficamos um pouco assustados. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente até acontecer. É meio que como se fosse imune. Eis aí um grande aspecto de equilíbrio entre a lucidez do que nós somos e do que está acontecendo lá fora, né? Mas acho que não. Eu acho que aí é uma natural reação, o contrato da vida. O desencarne, assim como um bichinho vai ficando velhinho, até que ou passa por um acidente e morre aos poucos no corpo físico, apesar que a consciência não sofre tanto as mesmas dores que aparentemente o corpo mostra. Há certos tipos de situações que são tristes, mas é uma passagem que faz parte do planeta. Ela pergunta também, será que a minha avó está ligada espiritualmente com algum encarnado? Com certeza. Não anda só, está sendo acompanhada de perto, certo? É bem comum que esse acompanhamento exista, né? Porque para eles é um momento de cuidado, imagine no mundo espiritual agora, a família reunida, a família espiritual, aqueles que já desencarnaram e também aqueles que nem encarnaram, que são parte da família. Fulana vai desencarnar em breve, ela tá com a doença, né? Eu não sei, por exemplo, um câncer ou coisa outra, tá mal e tá assim, para um mês ou dois ela chega perto da gente aqui. Aí há todo um amparo em cima da família.
há todo um amparo para os dois lados, tanto para não atrapalhar ela, que vai desencarnar, como também para não atrapalhar ela lá, você a família que não pode ser atrapalhada lá de lá. Então é um equilíbrio, né, nesse aspecto. Então, de qualquer forma, para eles é uma grande alegria às vezes, porque eles entram em contato com alguém que está chegando, alguém que está vindo de um sono profundo, alguém que preparou toda essa vida, toda essa andança, toda num tempo específico para esse tema, por achar de fundamental importância para muita gente do planeta, sabe? Eu acho importante falar claramente. Imagine alguém que foi criança, que antes de ser criança planejou essa vida, que viveu dignamente essa vida toda, dentro das possibilidades que a consciência permite, né? Que faz parte de nós, do ser humano ao nascer. E agora chega o seu momento que todos sabiam que iam chegar, que era de volta para casa. E ninguém sabe como é que vai ser. Nós sempre esperamos que venha da melhor forma possível. Não quero parecer insensível, mas é duro ver um ente querido sofrer tanto. É sim, Sinara, é difícil. Para nossa compreensão atual do ser humano é muito difícil. Um abraço, continue firme, nós vai. E Sinara, procura na sua posição não se cobrar muito por ser espiritualista, mas também não esquecer do pouco que você sabe? O equilíbrio das coisas, sabe? Tentar transmitir, mas sem ser aquela super-herói e tal, a tranquilidade da certeza da imortalidade. Então isso é importante demais. A saudade não tem problema, pode sentir saudade, chore de uma forma equilibrada, né? Aquele desespero cadeira, mas compreendendo, porque nós sentimos falta, é como uma viagem, e o contato dessa viagem ele praticamente se estreita quase a zero, e alguns encontros, que em sua maioria é fora do corpo, são inconscientes. Muita paz para ti e para toda a família, viu? Luz para vocês aí nesse caminho, que todos nós vamos passar mais cedo ou mais tarde. O Yuri Marcel mandou essa mensagem. Ele até brigou com o Saulo lá. Falou, não sei o que, você não responde as minhas perguntas. Ele mandou essa pergunta pro espaço. Porque ele não respondeu, nós responde agora, né? Então, viu? Sua pergunta foi captada aqui no espaço. Sério. Ele faz umas perguntas bem interessantes. Ele tá falando da terceira e quinta dimensão astral, né, do planeta de vocês. Então vamos lá. Seres da terceira e da quinta podem se ver? Não. O da quinta pode ver o da terceira, se ele de lá de cima. O da terceira não vai conseguir ver quem tá lá na quinta. Eles, na verdade, em dimensão para dimensão, eles não vão ter contato uma com as outras, como tem, por exemplo, a dimensão troposférica com o plano físico. Uma tem acesso ao, quer dizer, a primeira tem acesso à física, né? A física tem acesso a ela, mas como somos fisicamente densos, nós não conseguimos ver. Mas o que acontece é que estando em dimensões diferentes não há contato, não tem como. Eles até existem, coexistem, se sentem, mas não compartilham desse contato de forma fácil. Então é preciso que eles tenham contato mental, contato energético, sim, mas físico, visual, como nós entendemos, não. Foto da NASA aparece como um planeta inabitado, por exemplo. Certamente é aí que mora o pulo do gato extraterreno. É aí que mora o detalhe, amigo Yuri. No mundo, lá em cima, né, no meio dos planetas, das estrelas, né, no espaço mesmo, né, na matéria escura que nós temos por aí fora, tudo que nós olhamos, só 1% é visível. Isso é comprovado cientificamente. Quando você olha para o céu, você só consegue ver 1% do que existe, que seriam justamente esses planetas. O resto é invisível, incluindo muito mais do que nós imaginamos. Por exemplo, um planeta há também as suas dimensões, a cada um delas.
o que significa? Elas vão existindo até que o planeta alcance, ou seja, tem planetas que estão se preparando para algum tipo de vida orgânica necessário, e tem planetas que a encarnação é feita em dimensões diferentes. Por exemplo, enquanto pra gente é preciso encarnar na matéria, porque nós somos muito dentro, em Júpiter não é necessário. Nós temos informações que Júpiter há seres vivendo em planos espirituais e até mentais, causais, e sabe lá o que mais, né, que nós não podemos falar. Isso com esse mantra não pode. Então, e a encarnação mais densa possível em Júpiter, por exemplo, digamos que seja numa quarta dimensão astral de vocês. Seria a mais densa que nós temos lá. Aí é bem interessante, né? E você para pra pensar onde nós vamos parar nesse aspecto. Aí o ser humano vai lá todo tecnológico em Marte, volta e não acha vida. E ele tenta a todo custo, o ser humano, encontrar um lugar para que possa viver o corpo físico, que vive muito pouquinho, coitado. É só para um curso, um piscar de olhos a vida do corpo físico, que ele vive muito pouco, né? E que são 100 anos, nada. Ele precisa, e o homem desesperadamente, por não ter muito conhecimento no multidimensionalidade da continuidade da consciência, que é ele mesmo, é como se você no momento habita um corpo. Você, por exemplo, habitando um corpo, quer levar seu corpo que pertence organicamente a esse planeta para um outro, para poder ver se a vida continua, porque é bem confuso de certa forma, porque é uma busca inconsciente, compreensível, a necessidade de querer viver, de continuar a vida, né? Mas ela continua, é aí que mora interessante, né? Corpos físicos da quinta dimensão podem ser visíveis na terceira dimensão se quiser, assim como na... Não são corpos físicos, certo? São corpos espirituais, na astral, nós estamos falando. É uma matéria diferente, viu, Yuri? Por que os extraterrestres atuam mais no plano astral que no físico aqui na Terra, já que somos uma dimensão, uma massa 3D densa? Olha, é que nós, eu vou falar nós, porque eu sou ET. Sou um ET meio cabeludo, né? Porque eu fui expulso do meu planeta, sabe? Eu tocava violão, cantava uns pagodes assim, ó. Peraí. Nheco, nheco, sacaco, nheco, nheco. Nheco, nheco, sacaco, nheco, nheco. É a véia e o velho dentro do apartamento. Aí eu cantei essa música lá no meu planeta. Eu fiz essa composição. Fiz um equipamentozinho, botei pra tocar e me expulsaram, não entendi. Inclusive eu intuí aí um pessoal fazer uma música aí, né? Eu tô tentando melhorar esse aspecto. Que nós somos bons em umas coisas e ruins nas outras. Só porque eu cantei, meu. Eu falei, pô, né? Aí o que eu fiz? Vim pra cá, plasmei uns cabelos, né? Pensei, eu era mais feio ainda, acredite. Era mais feio do que esse corpo horroroso aqui agora, mas que eu posso fazer, né? Então, o que acontece é que nós ET, nós não entramos no planeta de vocês na TD, porque imagine como é que a gente vai chegar agora e falar. O homem não tem muita compreensão ainda de quase nada, né? Ele ainda tá naquela fase de aprendizado, nós não estamos brigando não. Então nós ficamos mais no astral, porque lá nós conseguimos um pouco mais trabalhar no aspecto do equilíbrio do ser humano. Tem quem fale que a gente vem, faz maldade, não, mas na verdade a intenção é sempre ajudar, tá? Tentar ajudar nesse processo. Só que alguns aspectos disso tudo parecem ser mais densos, mas não. Então nós ficamos, inclusive é muito mais fácil encontrar a gente estando fora do corpo, mesmo em astral, né, do que no corpo. Mas às vezes nós plasmamos também, nós materializamos, mudamos de dimensão, né? Por fim, a terceira e a quinta dimensão são dimensões sobrepostas no mesmo lugar, tanto no físico como astral, diferindo apenas de densidade, exatamente. Está tudo aqui, onde nós estamos, Yuri. E só muda a frequência, como se você pegasse aqui agora uma luz, um laser, passasse aqui na frente. Nesse momento a energia de rádio, de celular, né, que é uma rádio um pouquinho mais sutil, a energia de televisão, de energia laser,
mais direcional, como... então, há muita coisa sobreposta em energia espiritual. Então, tudo aqui agora de forma convivendo no mesmo ambiente, mais ou menos. Inclusive passando por entre a gente. Bom, vamos lá. Depois você fala, cantar um nhaco, eu canto de novo. É uma música muito evoluída, viu? Muito trabalho. Falaram que eu tinha o subcérebro abdominal, né? Desenvolvido, rapaz. Eu falei, mas que é isso, meu? Só porque uma parte minha aqui disseram que eu tava precisando de uma gestação consciencial. Vou te mandar pro planeta Terra, seu miserável. Beleza, né? Nós veio e vamos cantar a felicidade aqui desse planeta agora. A Bianca manda a seguinte mensagem. Pode existir amparo quando estamos inconscientes? Ela monta um relato dela. Essa madrugada de sábado para domingo, acordei e lembrei de tudo, até porque no susto que aconteceu na hora de tudo. Sonhei que estava na frente de uma tela, um acidente horrível, na estrada, ambulância atendendo os feridos. Vi uma mulher muito nervosa, culpando o motorista e querendo linchá-lo. Ele estava com uma barra de ferro na mão. Fiquei pensando, foi um acidente, ele não teve culpa, não faça isso. Muito bonito isso dela, né? Consciência. Nisso vi alguém coberto com um pano preto e só com os olhos de fora, parecia uma mulher muçulmana. Não sei se foi um ataque, mas nessa hora eu não conseguia me envolver se é ataque mental, mas o que fazer nessa hora? Fiquei ali lutando, tentando sair daquela situação, acordei no susto quando vi aquela criatura coberta com um pano preto. Se foi um amparo, eu estava completamente inconsciente. Agora, eu não sei se foi um pesadelo. Bianca, eu vou lhe dar duas possibilidades. Pelo menos eu vejo duas por enquanto aí. Você estava fora do corpo. Eu vejo três agora. Porque o frontal aqui é grande, tá vendo? O massa encefálica, essa da música. A massa encefálica do papai aqui, ó. Então, você estava fora do corpo. Aconteceu isso que você falou. Você fez um amparo e faz sim. Inclusive, você poderia ter feito o aspecto disso de forma tivesse percebido mais até ser. Mas eu acho que atuou bem. E algum espírito você se travou ou se assustou, né? E sentiu essa paralisação. A segunda, você estava fora do corpo, sentiu o retorno do corpo, pela clarividência continuou vendo, por isso se sentiu travada e sentiu foi a catalepsia no retorno. E o terceiro, você estava em catalepsia e tudo isso que você viu foi através da clarividência viajoura ou clarividência, e você tentou se mover e não conseguiu espiritualmente porque estava dentro do corpo em catalepsia. Há muitas possibilidades, então não dá para falar exatamente o que é, mas o que você falou relata quase que perfeitamente uma experiência extracorpórea, viu? Bem bacana, Bianca, sua experiência, e acho que continue, tá certinho. Pera aí, ó. Então nós até brincou aqui. Como foi mesmo que a gente fez, rapaz? Eu não lembro mais agora, que eu fiz umas brincadeiras aqui de... eu fiz umas mensagens aqui, mas acaba que deixa depois eu boto pra lá. Vamos lá. O Christian S. Silva mandou a seguinte mensagem: ajuda dos mentores, masturbação e clarividência. São a última pergunta, só que são três. Ele é de Maceió, de um lugarzinho aí no planeta Terra chamado Maceió. Alagoa, muito lindo esse lugar, as águas da cidade, né? Cidade muito linda. Tenho acompanhado o seu trabalho o máximo que posso. Trabalho minhas energias de acordo com o áudio completa 4. Foram minhas meditações de yoga e equilíbrio mental durante o dia a dia. E faz. Surgiu a dúvida de como contatar os mentores no astral, pois eu queria me dedicar às minhas saídas e ajudar os outros para que eu, por ego, não acabe fazendo apenas turismo. E mesmo que alguém surja dizendo ser mentor, como eu vou saber se é verdade? Mentor, realmente, eles são muito sutis pra gente, né, em relação a quem tá fora do corpo. O mentor é sutil, né? Ele tá numa frequência, com uma dimensão pra outra. Normalmente eles não aparecem, mas se aparecer, pode desconfiar, esteriliza energia em cima dele, não abre a possibilidade mesmo de, sabe, se for não verdade. Vem cá, mentor, dá um abraço. Não abrace. Que 90% das enganações fora do corpo são espíritos. Olha nos olhos, diretamente assim.
abra os olhos e olhe para ele. Isso é importante porque você vai conseguir. Eles não conseguem, tem muita dificuldade de plasmar rosto, olhos fora do corpo. A sugestão mental ela é dada a você, não aceite ela. O que faz? Levante as mãos, olhe bem nos rostos e exteriorize energia, porque eles escondem no semblante, eles dão risada, eles tentam enganar porque eles estão meio doentes mentalmente, né? Então, eles não conseguem enganar muito nesse ponto. Tem os mais inteligentes que até não fazem, conseguem melhorzinho, mas eles pegam em vários aspectos. Nunca tem algo contra os magos negros ou brancos. Estuda as duas linhas e são os lados de uma mesma moeda. Mas um caso que me preocupa é sendo manipulado por alguém que diga ser mentor e queira usar e me causar danos ao próximo. Inclusive, os projetores, o ideal é não nem querer ver mentor mesmo, porque justamente pela manipulação. Então é mais sentir, pensar, analisar, se colocar para trabalho, sabe? Nessa sintonia, pronto, tá perfeito. Minha dúvida é como determinar em determinada hora você fala que não há problema na menstruação para descarregar as energias, Saulo falou isso. Só que, pelo método de estudo e oculta, a prática é desencorajada por criar lavas no astral. Aí é que tem um detalhe, viu, amigo? É preciso o equilíbrio. Vou continuar. Que, consequentemente, vem sugar a nossa energia, fazendo-me sentir um lixo ao acordar, cansaço, disposição e desânimo. Que eu acho que pelo fato de descermos para a zona sexual e sermos violentados por lá, acho que ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? É verdade. O problema são é que a mentalização disso, mas não é só a mentalização, é a constância. É a sintonia. Porque quando você fica, às vezes para fazer isso, a pessoa, para se masturbar, a pessoa fica muitas horas vendo vídeos pornôs, filmes. Isso mexe mais no aspecto mental, porque o que conta é isso aqui. O corpo físico é só detalhe. A mente é que é o detalhe, que é a foco principal, porque ela faz as energias densificarem. Sexo não faz mal nenhum, a masturbação também não. É só uma reação que no corpo o chakra sexual drena muito. É possível canalizar? Claro, difícil demais, mas possível. Não é para qualquer humano. Isso é uma coisa que nós estamos chegando lá um pouco. Então é preciso o equilíbrio. Equilíbrio é, por exemplo, se você parar, como acontece, sem um devido controle e radicalizar. Não, a partir de hoje eu não me masturbo mais. Agora eu vou só sublimar e meditar. Há uma grande dificuldade nisso, porque essa energia, ela, no aspecto mental, energético, você não muda do dia para a noite. Esse é um trabalho de anos, de 1, 2 anos de trabalho, de estudo, dedicação, de mudança. Quem está em desarmonia nesse ponto. Mas o que eu falo é que não precisa mudar também. Você tem um corpo com suas necessidades. O corpo tem sua necessidade, a sua porcentagem de necessidade sexual. Se ele vai sentir e aquilo pode, de acordo com a maioria dos níveis conscienciais dos homens, eu ia me colocar já aqui, ele pode repercutir muito forte nesse ponto. Então não é para qualquer um assim. E essa coisa de radicalizar só causa repercussão, porque acaba você ficando dominado internamente por aquilo mesmo sem querer fazer. Você acha que está mais sutil por não fazer, mas está mais densa, porque quando sai do corpo, o que está dentro de você não é controlado do mesmo jeito que é no físico. Porque aquilo mexe demais com você, você acaba passando o dia todo sem se concentrar direito, sem canalizar facilmente. Não é tão simples assim como falam por aí. É possível, mas difícil. Tem certas coisas que são simples, né? O ser humano não precisa desse radicalismo todo para poder mudar sua vida e sublimar. Até porque nós estamos trabalhando 1 ou 2 ou 3 pontos específicos nessa vida, com vários outros aspectos e detalhes de personalidade, mas que nós melhoramos muito pouco em uma vida. Melhora alguma coisa, mas não é tanto assim. Não há um salto estelar numa encarnação. É devagar. Me fiquei meio confuso porque a forma como aconselhar essa prática não é o aconselhar a prática, é a pessoa. Me diga, o jovenzinho que tá lá cheio de energia, conflitado pela quantidade de religião que tem aí por fora. Um monte de religião chega pra gente e fala: não faça isso, porque isso é coisa do capeta. O capeta vai pegar você, meu filho. Né? Já tem os capeta que tem.
Aí o outro fala, não, porque os lavas espirituais, os povos energéticos, tudo é fruto de leituras, né? E às vezes acontece uma coisa ou outra, mas é preciso grande desarmonia para chegar nesse ponto. Eu tô falando de desequilíbrio grande, não é eventualmente 1, 2, 3 vezes por semana. Estou falando de um negócio compulsivo, desequilibrado, e tem pessoas que vivem e não passam desse meio. É muito diferente. Ele falou de clarividência aqui, não acabou não falando. É um assunto bem delicado, mas aí é que mora a diferença. Aquele que leu no livro e vai falar, não, porque é possível, porque eu vi, e todo mundo fala, porque o sensualismo exacerbado causa repercussão, causa assédio. Aí o outro vai falar, não, porque isso... A verdade é que todo radicalismo, há radicalismo no ato também. A pessoa fica dia, noite, dia, se mostra, né, corre pro banheiro, volta ouvindo vídeo, batendo vídeo, botando, e vindo de novo, e aí vai, passa quase, aí não faz, se trava, passa o dia todo atormentado, passa uma figura ali, fica desequilibrado, vê uma revista e já fica desequilibrado, vê uma televisão, se sente mal. Então o equilíbrio é, como eu posso fazer para ficar o mais suave possível em relação a esse incômodo? O que custa, por exemplo, já que é uma energia, o aspecto mental é que é o problema. Mas se essa energia incomoda, a verdade é que eu tenho uma vontade e eu sinto vontade, porque ela faz parte das encarnações, não é só dessa. Nós vivemos psicologicamente no DNA espiritual já movidos ao sexo. Vem de outras vidas já. Não é à toa que muitos desencarnam e ficam em desarmonia. Não é à toa que no mundo espiritual as dimensões sexuais elas são fortíssimas e são agradáveis até certo ponto. Porque a aparência de sofrimento lá não é tão grande, lá é uma orgia total. Então é muito difícil correr dessa energia. E correr não é o equilíbrio. E no mundo espiritual, depois que desencarnar, é diferente se você já desequilibrou, porque você não tem mais o hormônio que puxa você para isso. É possível, como eu falei, fazer a canalização, mas sem radicalizar, sabe? É possível você se sentir melhor, viver melhor, por exemplo. O que é a masturbação? É até mais suave, se você parar pra pensar, do que você você eventualmente fazer sexo com quem você nem conheça. Vai ali, vai aqui, vai pra lá. Acaba se repercutindo mais forte nesse ponto. Se você tem alguém que você ama, é um indicado, uma parceira, uma companheira, alguém que seja bacana energeticamente, que vocês dois possam educadamente, espiritualmente se juntar, até utilizando técnicas energéticas que o próprio amor causa naturalmente, o que nós chamamos de alcova blindada energética, a energia que fica ao redor dessas pessoas. Mas as pessoas também que frequentam motéis ou coisas parecidas também sofrem muito com as dificuldades do assédio, porque são lugares planejados e feitos para que muitos espíritos que ainda vivem num nível consciencial não muito agradável, ou que faz parte naturalmente da evolução, ficam sugando essa energia, ficam verdadeiros vampiros, né? E fazem fila lá nesses pontos. Mas isso até é isso, tem em todo lugar, em mero público tem assédio desse sexual, de certa forma. A mente humana é que faz isso, nós fazemos. Então, eu tô sentindo aquela energia forte me incomodando o dia todo. Então, é muito melhor chegar em casa, ter uma namoradinha, se não puder também, é aliviar educadamente, sem prós, isso pelo aspecto psicológico, físico, né, nossa matéria. Só na matéria física já é perfeitamente compreensível pela ciência humana. Pela ciência espiritual também há suavidade, ele só tem radicalismo pela compreensão religiosa e espiritualista um pouco mais fanática e expressiva. Em si, o ideal é mesmo, sem sombra de dúvidas, responder a simples frase, mas com calma, e compreender o nível consciencial. Se você tem esse nível, ótimo, não cobre dos outros. Não faça nunca isso. Como eu posso fazer para conviver o mais suave possível com essa energia sexual? Porque se você fingir que ela não existe, você pode estar trabalhando uma travada energética em você, ou até se abrindo, sofrendo internamente, abrindo inclusive o assédio mais forte quando você sai do corpo. Bom, é bem complicado, é bem profundo, no fundo é até simples de compreender.
complica pelo aspecto da quantidade de ângulos de opiniões que vem de todo lado. Não, esse é o certo, aquele é o certo, tal. O certo sempre é a suavidade das ações, o equilíbrio dela. E fugir disso no momento consciencial atual de evolução que nós estamos é uma ilusão, né? Para alguns, raras peças já é possível, mas não é para todas. Ainda não chegaremos lá. Comprar. Pessoal, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus, né? Aqui, ó. Nós vamos terminar. Eu quero tanto me projetar. Se vocês pedirem nheco-nheco, nheco-nheco, sacaco-nheco-nheco, essa é a música que eu fui expulso. Nheco-nheco, sacaco-nheco-nheco, é a véia e o velho dentro do porta-nheco. Aí galera, fiquem com Deus, muita paz, paz e luz, FOI.